Olá, estrelas! Hoje eu vim aqui, conforme eu prometi, responder as dúvidas que vocês deixaram para mim, tanto no Instagram quanto no YouTube, sobre o mantra Clean. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui ver as perguntas e aí eu vi que eram tantas perguntas que era mais legal eu fazer um vídeo explicando, então eu separei perguntas que só tem uma e perguntas que são parecidas, eu escolhi uma que assim eu consigo explicar tudo para vocês. Outra coisa, eu tô super feliz porque eu vi que já tem muito comentário de gente que já conseguiu atrair as coisas com o mantra. Então, quando eu olhar para baixo é porque eu tô lendo as perguntas e eu vou ter o cuidado de, na edição, colocar aonde eu recebi a pergunta, tá bom? Porque vocês tiveram todo o cuidado de falar, então eu vou colocar para vocês. Bom, aqui no YouTube, a Tereza Barreto, ela perguntou o seguinte: Vanessa, é perigoso ouvir esse mantra se no momento você estiver tendo pensamentos negativos? Porque ele é um mantra de atração, né? Bom, na verdade, eu coloquei o decreto exatamente para que a gente possa filtrar o que a gente vai atrair. Quando você faz o decreto, você está acionando a sua centelha divina, a sua parte Deus, a sua presença eu sou, para que ela cuide desse seu ritual. Ou seja, não atrair aquilo que você não deseja. E também não atrair aquilo que você deseja e que não é legal. A Daílis Lima. Quando você conseguiu atrair o que você queria, você fez algum ritual de agradecimento? Precisa fazer algo específico para agradecer? Bom, na verdade, quando eu consegui o que eu queria, ou às vezes que eu consegui, porque esses dias eu tive que apelar para o mantra Clean também, porque quando eu saí de São Paulo, eu tinha que entregar a casa, né, que eu morava. E aí a proprietária da casa, na hora de receber, ela começou a querer me dar um nó, porque aí ela queria cobrar uma multa e depois ela queria cobrar uma reforma que não precisava, porque quando eu entrei já tinha que ter reformado e aí ela não quis, ela começou a dar um nó e eu falei, meu Deus do céu, eu não quero, a mãe crê que eu não quero ir para a justiça por conta disso, então eu comecei a fazer o mantra para atrair uma solução que fosse favorável e benéfica para as duas pessoas. Aí eu consegui resolver assim, mas muito rápido. Bom, com relação a fazer o ritual de agradecimento, eu sinto naturalmente gratidão quando eu alcanço. Mas como esse mantra, ele é um Bidya mantra, ou seja, mantra semente, que não tem uma tradução, isso é uma das perguntas, porque o mantra semente, ele é um som que representa uma divindade. No caso, Parvati, que é a esposa de Shiva. Eu vou falar sobre isso numa outra pergunta. Mas então, se você quiser fazer um agradecimento, você pode fazer um agradecimento para Parvati. Acender uma vela, agradecer, ou simplesmente sentir a gratidão por ter alcançado. Se você sentir, dá o mesmo que fazer um ritual, tá bom? Quero saber se eu posso manifestar não só coisas materiais com o mantra, mas qualquer tipo de coisas como o amor, uma pessoa, uma sociedade, uma amizade. Olha, esse mantra, ele não é um mantra manifestação, ele é um mantra atrator. O que isso significa? Significa que ele vai atrair aquilo que você precisa, ou a forma como você precisa que aquilo aconteça. Ele é como se fosse o mantra que ativa a lei da atração, vamos dizer assim. Então você está atraindo. Então, eu posso manifestar uma mudança física? Não, uma mudança física seria uma transformação, não uma atração. Mas eu posso, por exemplo, atrair, se eu quiser, sei lá, mudar alguma coisa em mim, eu posso atrair situações onde eu possa fazer uma cirurgia ou se transformar de alguma forma, ou atrair uma situação onde eu consiga ir malhar, enfim, você tem que pensar que ele atrai coisas, pessoas, ideias, resoluções. Então, assim, você pode atrair um amor? Sim, aliás, esse mantra ele é super usado para atrair o amor, porque Parvati, sendo esposa de Shiva, é como se fosse o casamento ideal para os hindus. Então, ela é também a padroeira do amor, vamos dizer assim. Então, ele é muito usado para atrair amor, mas não é só isso que ele faz. Ele é um mantra atrator no geral. Então, você pode atrair, sim, o amor, você pode atrair, sim, uma sociedade. Se você quiser, por exemplo, uma sociedade, você pode, no decreto, pedir que você
Atraia a pessoa certa para a sociedade que você quer fazer, tá bom? A Gislene Capecil. Posso fazer o mantra para mais de uma intenção? Quantas vezes posso fazer ao longo do dia? Bom, para você fazer o mantra para mais de uma intenção, você pode, só que você tem que separar em práticas. Então, eu vou fazer uma prática no período da manhã, onde eu decreto, eu vou atrair um emprego, e aí eu vou fazer uma prática, e à noite eu vou atrair um amor, aí eu vou fazer outra prática. Eu aconselho que você foque em uma coisa de cada vez. Mas às vezes, né, a gente tem muita ansiedade. Então, se for para ter muita ansiedade e não saber o que você quer atrair primeiro, separa para não fazer junto. Não dá para fazer eu quero atrair um emprego e um amor numa mesma prática. Tem que separar. A Patrícia Aparecida Alves dos Ribeiro perguntou: posso fazer um mantra para que outra pessoa consiga um trabalho em uma empresa específica? Gratidão. Bom, nós podemos fazer mantras para qualquer coisa, para qualquer pessoa. O decreto, ele serve para impedir que a gente atraia karma. Então, vamos dizer, você pode fazer o mantra para tal pessoa num emprego tal. Só que se isso não for bom para esta pessoa, se isso for atrair karma, não vai dar certo. Mas se isso for bom, sim, não tem problema nenhum, tá bom? A Ju Ramos. Podemos praticar não só o mantra clean, como outros mantras realizando atividades, exemplo, lavando louça, varrendo a casa, etc. Tenho dificuldade de me concentrar, minha filha tem 2 anos, enfim. Bom, a gente pode sim fazer o mantra no inconsciente. O que é isso? Eu faço o decreto, que é muito importante, estando consciente. Depois eu posso repetir o clean o dia inteiro, fazendo milhões de outras coisas. Inclusive, posso fazer dormindo. É tão efetivo? Não. Você precisa ter uma certa concentração. Mas a exaustão, ela também funciona. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, mas a sua cabeça em algum momento está pensando no mantra, repetindo o mantra mentalmente, sim, ficar ouvindo enquanto faz não funciona tão bem. Funciona, mas não tão bem. É melhor você varrer a casa fazendo clean, clean, clean na cabeça. Eu faço muito o mantra clean tomando banho, por exemplo. Que é o momento que eu tô quietinha, que eu posso ficar falando e ninguém vai ficar, o que ela tá falando? Tá bom? A Erika Alves escreveu assim: é impressão minha ou é estranho você ficar repetindo clean, clean, clean e não sentir nada? Tipo, sei lá, parece que não causa nenhum efeito, parece algo automático, mesmo pensando no desejo. Achei, tipo, que raio estou fazendo? É normal ou eu não fiz direito? Bom, os japa, que são mantras mecânicos, dificilmente você vai se emocionar, porque ele não é um bhakti que é a adoração como os mantras melódicos. Então o clean, ele é realmente mais mecânico. Clean, clean, clean. Você tem essa coisa mecânica, você realmente pode não sentir nada fazendo. Conforme você vai destravando os siddhis, que são os poderes do mantra, você começa a sentir isso de uma outra forma. Você sente um poder, você pode sentir uma vibração, mas no início, quando a gente está começando, normalmente não sente nada, é japa. Japa é clean, 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 clean. Não precisa sentir nada, tá bom? Vanessa Luz. Olá, Vanessa linda. Gostaria de saber se esse mantra pode ser feito para passar em concurso e também para ajudar nos estudos, e também para a cura de fibromialgia e ânimo. Esse mantra, ele não é um mantra de cura, a não ser que você precise atrair o tratamento, por exemplo. Eu não tenho condições para fazer o tratamento, eu preciso atrair condições para fazer o tratamento. Então, você pode usar este mantra para atrair. Mantras de cura são outros que eu tenho bastante no canal, o Radhamasa é um, e tem outros mantras, decretos
do mestre Larion, todos eles trabalham a cura, mas este mantra ele é atrator. Você pode sim atrair oportunidades para estudar, atrair oportunidades para se concentrar, atrair, no caso dos concursos, isso. Então, assim, o que falta para mim estudar e me sentir preparada? Como é que eu vou atrair oportunidades, atrair ânimo para eu estudar? Então, sim, você pode atrair isto, tá bom? O Efraim, ele perguntou, o mantra atrai amor ou atrai o que eu amo? Tipo uma realização. Olha, se você estiver falando sobre atrair o amor, independente das pessoas, ele vai atrair o melhor amor para você. Se você estiver falando atrair uma pessoa específica, isso vai depender muito do karma que seria gerado. Se você fizer o mantra sem o decreto, você bem provavelmente pode sim atrair uma pessoa específica, mas você vai estar criando um karma gigante interferindo nisso. Por isso que o decreto ele tá lá, para evitar que a gente atraia coisas que a gente não quer atrair. Eu não sei aonde tá aqui, que me perguntaram sobre por que a gente poderia atrair karma. Na verdade, o que acontece? Nem sempre aquilo que a gente deseja é bom pra gente. Por exemplo, já aconteceu com vocês de querer muito trabalhar numa empresa e de repente você entrar naquela empresa e falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui nesse ninho de cobra? E passar mal, e não ter ânimo para trabalhar, e no fim não foi a melhor coisa. Você jogou toda a sua energia para aquilo acontecer e no fim não era o seu caminho, ou o lugar era muito ruim. A gente não tem uma visão, como o nosso Sagrado Anjo tem, de conseguir enxergar se aquilo que a gente mais deseja realmente nos faz bem. Por isso tem esse cuidado com o decreto, para que a gente não atraia coisas que a gente acha que é bom e que não é. Por exemplo, um relacionamento abusivo, por exemplo, mudar para uma casa, eu queria aqui nesse condomínio e tal, e de repente eu teria vizinhos horríveis, ou o meu filho não faria amizade, e eu teria desejado aquilo e não seria bom. Então o decreto ele tá exatamente para pedir ajuda para a centelha divina, para o universo, para não fazer caquinha, tá? Então a Katia Wolf, ela perguntou o significado da palavra clean, né, que é o Bija Mantra, e da onde ele se origina. Este mantra, como eu falei no começo, não tem um significado específico, porque ele representa a vibração de uma divindade. Tem pessoas que também associam clean com Krishna, porque tanto Parvati quanto Shiva e Krishna e Radha representam esse amor universal. E o amor é a chave da atração. Então, por isso que está relacionado a esses deuses, tá bom? A Andréa Inácio, que foi quem perguntou sobre o karma negativo que eu acabei de responder, tá? E também me perguntam muito a quantidade de vezes. O que eu penso, tá? Eu penso, se a gente fizer uma multiplicação em cima do número sagrado para os hindus, para os indianos, que é o 108, a gente vai ter 11.664 repetições para destravar o mantra. Então, o mínimo, não para que você tenha as realizações, mas para que você se torne um com este mantra, é fazer os 108 vezes 108 repetições, que não é muita coisa, tá bom? A Nicole pergunta se o mantra pode ser feito para atrair o amor de uma pessoa. Eu já falei sobre isso, né, em algum momento do vídeo. Se você for atrair um amor independente da pessoa, ele vai atrair o melhor amor. Se você tiver com uma pessoa em específico, pode ser que não dê certo se você usar o decreto. Se você não usar o decreto, pode ser que dê certo, mas que não seja legal. Aí fica, né, ao critério de cada um. O Nando Araújo, ele perguntou assim, posso fazer o mantra só em voz alta? Porque com toda certeza, com a minha mente inquieta,
Só em pensamento não vai rolar. Beijo de luz. Pode fazer. Se sua mente é inquieta, você pode fazer sim, só em voz alta. E aos poucos, quando você estiver mais acostumado, porque o mantra ele vai penetrando nos nossos espaços, você passa para o sussurro e aí tenta só mentalmente. Se por acaso os pensamentos começarem a fluir muito e atrapalhar, você volta para o sussurro ou volta para fazer em voz alta, tá bom? A Marie Divina, ela perguntou se esse decreto pode ser feito para qualquer tipo de mantra. Sim, você pode criar o seu decreto, inclusive. Esse é um decreto que eu uso. Qual é a regra para um decreto? Você precisa ativar a sua centelha divina, o seu sagrado anjo guardião, pedir que ele cuide dessa prática. Em todo tipo de magia, de manifestação, de movimentação energética, que você quer transformar alguma coisa, você pegar uma realidade e transformar em outra, para que você não corra o risco de se dar mal, você precisa necessariamente acessar essa parte de Deus que existe em você. Então, você pode fazer o decreto que você quiser, para o mantra que você quiser, desde que você acesse essa parte, para que não seja você, seu ego, falando, e sim a sua parte divina atuando, tipo, lá na frente, sabe? Chega primeiro? Então, sua parte divina precisa chegar primeiro. A Lid, ela perguntou sobre isso que eu falei, sobre o decreto. Ela perguntou se pode ser pessoal, se ela pode, por exemplo, para cada objetivo fazer um decreto. Para o Grabovoi, por exemplo. Sim, você pode fazer um decreto para cada objetivo e para cada prática. Lembrando que a regra é botar na frente, né, o abre alas, é o seu sagrado anjo guardião, tá bom? A Camila Silva perguntou sobre se ela pode fazer sem o Japamala. Bom, eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, mas eu vou explicar. Sobre o Japamala. Você pode fazer um Japamala com qualquer coisa. Você pode fazer contando semente. O Japamala é para você não perder a conta. Você pode ter um Japamala único e usar para cantar mantra, para fazer o Ponopono. Você não precisa ter um Japamala para cada coisa. Japamala não é uma coisa sagrada, ele é uma coisa prática. Claro que, conforme você vai praticando, ele vai se carregando de energia e acaba servindo como proteção e etc. Mas ele é uma coisa super prática, é como se fosse uma calculadora. Então, assim, qual é o melhor Japamala? Eu gosto das sementes de Shiva, que é a Rudraska. Só que a Rudraska, ela depois de um tempo, ela arrebenta. Já arrebentei 2. Por quê? Porque ela vai acumulando energia, ela vai curando. Chega uma hora que a energia da semente estoura. Se ele arrebentar, você tem que, né, se desfazer e arrumar outro. Esse aqui é de sândalo, que ele é um pouco mais resistente. Não tem tanta propriedade espiritual como a Rudraska, mas também é bacana. Mas você pode ter de ônix, você pode ter de cristal, você pode fazer de, sei lá, de macarrão, que nem, né, coisa de criança, né, aqueles presentes de criança que faz tudo com macarrão, você pode fazer com macarrão, não tem problema. É para você não perder a conta. Você precisa de um Japamala? Não, não precisa. Você pode botar, sei lá, vou fazer o mantra Clean por 20 minutos. Eu coloco um alarme, eu sento, faço o decreto, repito durante 20 minutos. Quando acaba o tempo, o alarme desperta, acabou a prática, tá? Então você não precisa de um Japamala. Você pode programar um tempo. O ideal é que você faça todo dia. Aliás, acho que alguém me perguntou sobre isso no Instagram. Se faltar um dia, perde efeito. Não, não é uma coisa que é uma regra. Hoje eu não fiz, não vai dar certo. O ideal é que você faça todo dia para você se familiarizar com o mantra e aquela energia ficar, você virar aquela energia, você virar esse imã atrator daquilo que você deseja. Mas se você não fizer um dia, você não vai jogar todo o seu trabalho fora. Agora eu vou passar para as perguntas aqui do Instagram. Que, aliás, se vocês não me seguem no Instagram, eu tenho feito vídeo todo dia, que são vídeos curtinhos, sobre os sankalpas que eu tenho meditado. Então, se você quiser ver um outro lado, assim, sei lá, muito mais
despojado, que eu sento e faço, vai lá, se inscreve no Instagram, me dá um oi, tá bom? Então vamos lá, no Instagram, é exatamente isso, olha só, a primeira pergunta é a da Mari Marcolini, que perguntou se falhasse, né? Então eu já respondi, não tem problema, tá, Mari? Pode falhar. A Jurani, ela perguntou, Jurani Freitas, ela perguntou, só posso fazer mantra com japamala ou isso não é uma regra? Qual o significado da palavra clean? Bom, já respondi, não precisa fazer com japamala, pode fazer com, pode fazer sem despertador também, pode fazer, vou fazer enquanto eu tô tomando banho, vou fazer enquanto eu tô tomando café, não tem regra. E o clean é um Vidya Mantra relacionado a Parvati, o som sagrado da deusa. Bom, vamos lá. A Adriana Agudo, psicopedagoga, ela fez uma pergunta bastante interessante. Ela perguntou o seguinte: caso a minha pronúncia não seja correta, tem problema? Então, nós somos brasileiros, a gente não vai falar nunca como um indiano. Além de que, né? O que acontece? O mantra, ele é sânscrito. Sânscrito é uma língua morta. Então não existe uma pronúncia perfeita. Existe o quê? As referências dos indianos que a gente segue. Mas é óbvio que o meu clean não é perfeito como o indiano. Porque se você for estudar exatamente como é que eles falam, o M tem que ter o som de MG, então seria cling. E a língua tem que virar lá para trás e tocar no céu da boca. Não consigo, mas a gente sabe que o mundo espiritual, ele é muito maior do que esses pequenos detalhes e ele vai consertar, tá bom? Então, se você tiver com uma pronúncia, mas a sua intenção é aquela, não se preocupa. Uma estrela escreveu, é que eu não achei essa pergunta, falando que ela não consegue falar o L, então sai Krim. Krim, ele é um Vidya Mantra, mas a intenção dela de fazer o clean vai ser suficiente, tá? Então não se preocupe, tente fazer sempre melhor, mas a gente tem os descontos. O mundo espiritual é bastante... Imagina que você, se você fosse meditar e fosse ter que seguir todas as regras, não, tem que ficar com a coluna completamente correta, com o pescoço no prolongamento, a cabeça no prolongamento do pescoço, os ombros relaxados. Às vezes a pessoa não tem lordose, às vezes ela não consegue ficar sentada com as pernas cruzadas, ela não vai meditar por isso. Então, não se preocupe, o mundo espiritual ele consegue arrumar, tá bom? A Ana Belli Linima, eu tô lendo do Instagram. Oi, tudo bem? Fiquei com a seguinte dúvida, se eu fizer o mantra com uma intenção, só pode ser com ela? Se eu quiser outra coisa, a primeira será anulada? Não, não vai ser anulado, você só precisa separar. Uma intenção, um decreto, uma prática. Outra intenção, um decreto, uma prática. É melhor fazer uma de cada vez? É melhor fazer uma de cada vez. Mas se isso for gerar ansiedade, faz quantas quiser. Tá bom? A Maria Tereza Lobuê. Não entendi mesmo assistindo o vídeo porque que recitar o decreto antes. Às vezes estou na rua e começo direto com o clean. Será que perde a validade? Olha... O clean, ele é um mantra que ele impregna. Por quê? Porque a gente vai entrar nessa vibração de atração. Então é normal que de repente você comece clean sem estar fazendo a prática. Isso acontece. O que você deve fazer? Você deve, nesse momento, comecei a repetir clean e eu não estou fazendo a prática, 1 minuto, lembra do decreto. Você não precisa falar, você só precisa lembrar que o seu decreto está pedindo que o seu sagrado anjo guardião não deixe nenhum karma negativo com a sua prática. Relaxa e faz, tá? Lembra, só lembra, meu sagrado anjo guardião, não me deixa acumular karma e nem gerar karma. E faz, tá? Ó, uma inscrita no canal falou pra mim que os cabalistas dizem que quando você diz uma coisa e sai um som externo, é sinal de que os anjos estão abençoando, que isso é verdade. Então é isso, ó, pode fazer, tá? O trem confirmou. Bom, a Penha C, ela perguntou o seguinte, minhas dúvidas são como fazer, quanto tempo, pode ser para qualquer coisa da vida, precisa do japamala, tem o lance do karma. Bom, eu já respondi sobre o karma, já respondi sobre o japamala. Quanto tempo? O tempo, isso varia muito. Para que ele comece a acontecer, tem pessoas que fizeram no dia seguinte já tinham atraído. Tem vários depoimentos no canal, tem um depoimento que eu achei
Uau, mais rápido do que eu! Que a pessoa falou, olha só, eu fiz 108 vezes e já rolou. Eu falei, yes, muito bom! É isso, depende do que você vai atrair. Quanto mais difícil for um negócio, mais tempo talvez você precise e mais dedicação. Mas às vezes a gente acha que é difícil e o negócio é fácil. Então vai fazendo até rolar. Eu vou parar por aqui. Se eu não respondi alguma pergunta, desculpa. Se você ficou com dúvida, escreve que aí eu vou responder o que falta de dúvida, tá bom? Então é isso, um beijo e muita luz.